Você vai saber claramente quanto tempo que demora, tempo que leva para você ficar fluente em inglês. Olá, estudantes! Eu sou a Cecília. Eu criei esse canal aqui no YouTube para ajudar você aí a ficar fluente em inglês sozinho e em casa. Esqueçam essas propagandas que prometem inglês fluente em 3 meses, 6 meses. Por que essas propagandas têm tantas views, tantos cliques? Elas atraem as pessoas. Mas basicamente impossível você ficar fluente em inglês em 3 meses. É necessário um tempinho a mais para você ser fluente mesmo em inglês, se comunicar naturalmente na língua inglesa. Ainda mais, gente, quando a gente considera que a pessoa saiu do zero. Quando a pessoa sai do zero mesmo, quer começar a estudar inglês do zero, aí vai ser um tempo bem maior ainda, porque é aquilo, ela vai ter que aprender tudo do zero. Por exemplo, imagina que eu queira aprender espanhol ou francês, que são as próximas línguas que eu quero aprender. Vai demorar mais, porque eu vou aprender do zero, eu não sei nada. Então, vou ter que aprender tudo do zero. Então, logicamente, vai demorar um tempo bem maior para eu ser fluente, totalmente fluente nessas línguas. Mas, gente, uma coisa que vocês têm que focar é focar no processo, sabe? Não focar muito no tempo, que isso vai demorar nem nada. Se você faz aí o que eu chamo, né, do seu deverzinho de casa, se você tá aí em contato com o inglês, se você tá imerso na cultura inglesa, seja escutando TED Talks em inglês, seja fazendo, né, as coisas em inglês, transformando a sua vida no inglês, o inglês vai vir. O inglês, a fluência no inglês vai ser uma consequência desse seu trabalho duro, né, desse seu trabalho árduo. Quando a gente fala também de fluência, ficar fluente, isso depende. Por quê? Porque cada um tem uma definição de fluência. Para mim, Cecília, fluente é você se comunicar naturalmente na língua. Você falar, essas palavras vêm na sua mente, você pensa em inglês e você se comunica naturalmente na língua. Isso não quer dizer que não existam erros, isso não quer dizer que não existam erros de gramática, né? Então, é você falar a língua com naturalidade. Lógico que vão haver erros, até porque não é a sua língua materna, não é a sua língua mãe. Então, gente, é isso que primeiramente você tem que ter em mente. O que é ser fluente para você? Ser fluente para você, o que é aprender inglês para você? Aprender inglês para você é saber ler um artigo científico, é ter uma conversa com um nativo, por exemplo. O que é aprender inglês para você? Primeiramente, você tem que definir isso. O que é aprender inglês para você? Sabe? Porque cada um tem um objetivo diferente, cada um tem uma visão diferente do que é aprender inglês e do que é ser fluente em inglês também. Se a minha ideia de ficar fluente no inglês é ter uma conversa natural com um nativo, aí você tem que, né, direcionar o seu estudo, fazer um plano de estudos para alcançar esse objetivo. E, por exemplo, se o seu aprender inglês, se a sua definição de aprender inglês é assistir um filme sem legenda, você monta um plano de estudos direcionado ao seu foco, ao seu objetivo, né, aquilo que você quer alcançar com a língua. E, por exemplo, se o seu aprender inglês é você ser capaz de ler um artigo acadêmico, é a mesma coisa. Você faz um plano de estudos para você atingir esse objetivo. Depende muito do que é ser fluente para você. Cada um tem uma ideia do que é aprender inglês e também cada um tem uma definição de ser fluente. Então, por exemplo, se você ainda está iniciando e você é aquela pessoa que, né, trava um pouco, não tem uma segurança, você fica, sabe, você tem que ter aquele pensamento, você ainda traduz tudo do português para o inglês, aí, assim, infelizmente você ainda não é fluente, porque fluente tem que fluir, né, do próprio nome diz. A fluência é algo que flui, é algo que é natural, então não pode ficar assim, para e pensa. Né? Não, isso não é fluência ainda, mas você com certeza vai alcançar esse nível de falar inglês fluente se você treinar bastante. O tempo que demora para você ser fluente em inglês depende de vários fatores. E um deles, e que eu acho que é um dos principais,
é o seu tempo, né? Como que é a sua rotina. Se você tiver mais tempo para estudar inglês, se você estudar inglês, porque não depende só ter tempo, você tem que ter a disciplina para você fazer aí o seu estudo, ter um contato regular com a língua. Então, se você tem tempo, mais tempo para estudar inglês, provavelmente é muito mais provável que você fique fluente muito mais rápido. Por exemplo, nem é justo, por exemplo, eu considerar eu estudo inglês 1 hora todos os dias. De segunda, né, de segunda a domingo, eu sempre estudo inglês. Então, eu estudo inglês 7 dias na semana, 1 hora em cada dia. Então, em uma semana dá 7 horas. No mês, considerando um mês, vai dar muitas horas de estudo. Mas também tem que ser horas de qualidade, né, gente? Não adianta nada ter só a quantidade, tem que ser de qualidade. Então, não é justo comparar minha rotina com uma rotina de uma pessoa que estuda uma vez na semana ou duas, né? Então, também tem o fator tempo incluído. Inclusive, eu já fiz aqui um vídeo no canal falando de um plano de estudos incrível para você aprender inglês se você não tem tempo. Então, vou deixar aqui na descrição para você checar depois. A gente também tem que considerar o método, porque o método faz toda a diferença. Se você estudar por um método horrível, logicamente você não vai ficar fluente em inglês rápido e talvez nunca. Então, você tem que considerar o método, se é um método bom, um método que você gosta também. A gente também tem que considerar a dificuldade. Algumas pessoas têm mais facilidade para aprender um novo idioma, outras pessoas têm mais dificuldade. E tá tudo bem, gente, cada um aprende de um jeito diferente. Cada um tem uma linha, né, de raciocínio, uma forma de aprender que é diferente. Então, a gente também tem que respeitar as dificuldades que existem. Outro fator que influencia bastante é se você vai aprender a língua do zero ou não. Igual muita gente, né, que sai do colégio, né, enfim, já tem uma base boa do inglês. Agora, considere uma pessoa com meia idade, uma pessoa de 40, 50 anos, 30 anos, né, que já está um pouco mais afastada da escola, provavelmente não vai lembrar muita coisa, então o estudo meio que vai ser do zero. Não dá para comparar também pessoas de 40 anos que vai começar a aprender do zero e pessoas que acabaram de sair da escola e já têm uma noção básica do inglês. Aí vem a questão, né? Mas quanto tempo no geral que leva para eu aprender o inglês? Eu vou colocar aqui que existam meio que 2 tipos de inglês. Existe o inglês se vira nos 30 e existe o inglês fluente. Quanto tempo demora para eu falar o inglês se vira nos 30? Muita gente fala que é fluente no inglês e tudo, mas é aquele inglês se vira nos 30, sabe? Então, quanto tempo será que demora para atingir esse nível de inglês? 6 meses a 1 ano você já consegue atingir esse inglês se vira nos 30. O inglês se vira nos 30, você aprende sim bem rápido. Tem a questão, e o inglês fluente? Quanto tempo que leva para você aprender a falar inglês fluentemente? Aí vem outra questão, gente. Aí vai depender dos fatores que eu já falei no vídeo. O fator tempo, o fator rotina, tem o fator disciplina também, tem o fator dificuldade, tem o fator se a pessoa está aprendendo a língua do zero ou não. Aí é o seguinte, para aprender então inglês fluente, a falar fluentemente a língua sem nenhuma dificuldade, falar sobre uma ampla variedade de assuntos também, aí é o seguinte, de 2 a 4 anos você já consegue esse nível. Vocês têm que ter um bom método de estudos. E qual que é um bom método de estudos? É difícil dizer qual que é o melhor método de estudos, porque cada um aprende de um jeito diferente. Então, para mim, o melhor método de estudos é estudar textos em inglês com áudio. Então, esse que é o método melhor para mim e eu incentivo muito que vocês também tentem estudar por esse método. Mas talvez a pessoa tentou, não aprendeu e quer aprender inglês com séries, quer aprender inglês com vídeos. Então, cada um tem um método, um diferente método para aprender inglês. Se você já estuda inglês há um bom tempo, já tem 3 anos que você estuda, 3, 4 ou até mais, e você ainda não fala nada, nem pelo menos já começou a pensar em inglês, aí sim tem algum problema. Aí sim é bom que você procure observar a sua rotina, ver aí o que você
precisa mudar na sua rotina, no seu método, enfim, ver o que está faltando, qual que é o problema, para você corrigir esse problema e atingir a sua fluência. Ver se não é a falta de frequência, a falta de disciplina, gente, também. Ver se esse não é também a falta de contato com o idioma. Se você tem um método muito bom de estudos, né? Se você gosta do método, se você é regular com seus estudos e se você faz imersão, você já tem aí a equação que você precisa. Você vai ser fluente sim algum dia. Essa que é a fórmula mágica para você aprender inglês mais rápido e ficar fluente mais rápido também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, então se inscreva no canal para nunca perder nenhuma dica de inglês que sempre vai vir por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até por aqui e vejo você no próximo vídeo.